Bom, eu sou Miriam Abramovay da Flaxo e um dos temas que o meu programa trabalha, além de juventudes, é violências nas escolas. A gente vem fazendo pesquisas há muitos anos, trabalhos, falando sobre o tema, e esse tema agora toma uma importância muito grande em função também dos atentados que nós tivemos nesses últimos tempos, né? Mas a violência nas escolas, ela é cotidiana. Nós não podemos esquecer a importância da escola, que é um lugar, um local de aprendizagem, de socialização, onde se aprende a conviver, onde a diversidade é fundamental e, portanto, a importância da convivência. É nesse espaço que crianças, adolescentes e jovens têm a possibilidade de obter maior conhecimento, mas também de aprender a conviver numa perspectiva mais humana e solidária. E é um momento único na vida desses atores sociais. Bom, nós temos uma violência cotidiana nas escolas, uma violência que entra de fora para dentro, mas nós temos também uma violência nas escolas que ela se dá no dia a dia. É a violência do racismo, é a violência da homofobia, é a violência contra religiões africanas, mas também é a violência que se dá através das relações sociais. Nós sabemos que as relações sociais é um ponto fundamental nas questões da violência, e aí as relações sociais, aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, etc., onde a gente encontra violências de vários tipos e várias ordens. E também nós temos que levar em conta que existe uma violência institucional, que é a violência da própria escola. A sua forma de ensinar, a sua forma de não levar em conta a cultura popular, a cultura juvenil, a cultura adolescente, que é a forma de colocar alguns jovens e adolescentes para fora da escola, causando com isso muitas vítimas e muitos problemas de todas as maneiras. Então, nós sabemos também que as violências têm um impacto muito negativo no desempenho educacional, segundo vários autores, né? E nesse sentido também, o tema de violências nas escolas ele tem uma relação profunda com a qualidade da educação. Bom, nós temos que analisar também a questão da pandemia e como essas crianças, adolescentes e jovens voltaram para as escolas, o que eles esperavam e nunca esquecer o tempo que as escolas ficaram fechadas e como foi difícil retomar o cotidiano da aprendizagem. Outro tema importante também é a questão de nós pensarmos um desenvolvimento humano mais harmonioso, né? Exercitando atitudes e habilidades que possam controlar emoções, manter relações sociais positivas, manter algo que é importantíssimo no cotidiano das escolas, que é o clima escolar, que tem relação com as normas, valores, atitudes, e é um dos principais indicadores de funcionamento da escola. Porque aí se percebe as regras, a percepção de justiça ou injustiça, e essas regras, elas são importantíssimas também para um melhor ou para um pior clima escolar. Bom, nós temos todos os tipos de violências,
nós temos entrada de armas, nós temos invasões, nós temos homicídios nas escolas, e há uma questão atual que é a questão da automutilação e do suicídio que vem acontecendo com adolescentes e jovens dentro das escolas e que não está se podendo controlar. Bom, os temas são muitos, o tema é muito amplo e espero que isso tenha servido de alguma forma para vocês. Obrigada por esse convite tão especial para poder falar com vocês sobre um tema tão fundamental como as violências que se dão nas escolas, no cotidiano. Esse não é um tema, vamos dizer, dos últimos tempos. Esse é um tema que vem surgindo há muitos anos, mas que toma uma importância fundamental diante dos ataques que nós tivemos, porque finalmente as violências do cotidiano têm relação com os ataques extremistas que vêm acontecendo nas escolas nos últimos tempos. Nós sabemos que a escola é um espaço fundamental na vida de crianças, adolescentes e jovens, porque ela é um espaço de aprendizagem, mas ela é um espaço também de socialização. E ela é um espaço onde os comportamentos são modelados, as formas de ser e de sentir são modeladas. Esse não é um fenômeno recente e não surge de repente. As violências que se dão dentro das escolas, elas são determinadas pela estrutura da instituição, sua maneira de se organizar e não somente pelas pessoas. Nós não podemos culpabilizar dizendo que a culpa da violência nas escolas é dos alunos somente, dos professores, do diretor ou das famílias. É uma responsabilidade que tem que ser coletiva, né? E ela se dá através de uma rede de significados, gestos, palavras e ações. A escola, ela deixou de ser há muito tempo um espaço protegido e ela se tornou um local que reproduz as violências que acontecem na nossa sociedade a nível macro, mas ela fomenta e constrói vários tipos de violência. Ela é vítima, mas ela também é autora de vários tipos de violência. É um fenômeno importante porque mostra o que acontece na escola no seu cotidiano, o clima escolar, que se torna um fator que é fundamental, mas também existe um impacto, um impacto de baixo rendimento, de baixo nível de concentração, de alto índice de absenteísmo e abandono escolar, e também existem pesquisas que vão mostrando que cada 10% de gasto na educação resultaria numa queda de 1% na baixa de homicídio. O bom clima escolar, que é um fator fundamental quando a gente discute de violência, aumenta os resultados escolares, a capacidade de aprender dos alunos, independente de fatores socioeconômicos existentes. E isso vem sendo mostrado por vários autores. Quais são as principais violências? Brigas, xingamentos, agressões físicas, furtos. As armas na escola não é um tema só de agora, é um tema que nós conhecemos de muito tempo, ameaças, entre outros. E nós não podemos esquecer também do fator da pós-pandemia, da volta às aulas presenciais, que também
tiveram um impacto muito grande nas escolas. Então, voltando à questão do clima escolar, ele tem relação com a vida da escola, com as normas, atitudes e valores, com as regras, com a sensação de segurança, comunicação, etc. E, por último, vale lembrar Butler, que utiliza o contraponto da violência como a não violência, que somente pode existir com os ideais sociais de interdependência e igualdade. Esse é um conceito importante quando nós analisamos a instituição escolar, na medida em que a prática da não violência implica em repensar as relações sociais e a escola como um lugar privilegiado, onde se pode retomar e se deve a questão dos laços afetivos e sociais. Reiteramos a dimensão essencial da educação nos processos de desenvolvimento integral do ser humano para a consciência de si e do mundo. E se pode evoluir na direção de uma sociedade mais participativa, consciente de seus deveres e direitos. Enfim, uma sociedade que seja democrática e inclusiva. Obrigada. A educação brasileira está sob ataque. E um dos fenômenos mais graves desse ataque são os ataques às escolas. De 2002 até outubro de 2023, o Brasil sofreu 36 ataques, que mataram 49 pessoas e deixaram 115 pessoas feridas. Esse é um fenômeno que é causado pelo extremismo, especialmente, é importante frisar, o extremismo de direita. O que é o extremismo? O extremismo é uma ideologia e um modo de vida pautado na aniquilação das outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? São pessoas não brancas, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em geral, os ataques ocorrem motivados pela misoginia, que é o ódio às mulheres, e esses ataques representam efetivamente um novo capítulo do debate brasileiro sobre violência nas escolas. Eles são causados por movimentos ultra-reacionários que precisam efetivamente sofrer um debelamento, eles precisam deixar de realizar esses ataques e precisam efetivamente serem coibidos, porque eles atentam contra a democracia e contra as outras pessoas no Brasil. Então, enfrentar os ataques às escolas efetivamente é uma tarefa para todas aquelas pessoas que defendem a democracia e que lutam contra o ultraconservadorismo. O que é perseguição contra educadores? Quando a gente fala de perseguição, a gente está falando de um fenômeno relativamente recente na história do Brasil, pelo menos nesse formato que a gente está tratando hoje em dia. O que é essa perseguição? O que ela viola? Quais são as liberdades que ela viola? Quais são os direitos que ela viola? Ela viola o direito à educação numa parte muito importante da sua essência, do seu coração, que é a difusão do conhecimento, o acesso ao conhecimento, ao saber e à arte produzida pela humanidade. Ela prejudica isso porque essa perseguição, ela é voltada a diminuir as liberdades de aprender e de ensinar, as liberdades de ensinar os professores e as liberdades de aprender das nossas alunas e alunos na educação básica. Essa perseguição, ela cresceu no Brasil nas 2 últimas décadas. Ela começa a ter ali... Começo a gente pode recuar muito, mas ela tem um começo significativo no ano de 2004, com um grupo político que se profissionaliza nisso, nessa atividade de produzir e de difundir ódio contra os professores, que é o Grupo Escola Sem Partido. E esse grupo ele gera um legado, mais do que o legado, acho que esse grupo ele gerou um acúmulo para a direita e para a extrema-direita de como se persegue professores e mostrou para a direita, ensinou à direita que isso é um nicho de lucro político e de lucro financeiro. Lucro político e lucro financeiro, porque o que a gente observa hoje em dia? Que perseguir professores é a forma pela qual muitas pessoas entraram na direita e a forma pela qual virou uma atividade profissional ser de direita e de extrema direita. A gente tem uma série de influencers, de figuras políticas, que hoje em dia tem mandatos municipais, estaduais e federais, um presidente, um ex-presidente, que foram eleitos, que aumentaram suas bases e mobilizaram suas bases a partir
geração profissional, né? Profissional no sentido de ter muito acúmulo e muita síntese no assunto, mas que teve toda essa profissionalização e esse acúmulo em perseguição de professores, né? Eu acho que dá para dizer que a gente, nós professores, nós educadores do ensino básico e do ensino superior também, nós viramos matéria-prima, as nossas aulas, o nosso material didático, todo o nosso trabalho no ensino, na educação, nós viramos matéria-prima que é minerada, né, que é processada pelos influencers e por essas figuras, na medida em que eles pegam trechos das nossas aulas, trecho em audiovisual, trecho em áudio, material descontextualizado, eles pegam o nosso material, a nossa imagem, a nossa voz, o nosso corpo várias vezes, eles pegam isso da gente, colocam no outro contexto e nos colocam essa pecha de doutrinadores e de cometedores de violência institucional, um dos nomes que eles usam, né? Enfim, pessoas que avançam ideologia de gênero, que defendem sexualização precoce. Então nós sofremos esse tipo de violência porque a gente perde o reconhecimento social da nossa autoridade para difundir o conhecimento no qual nós estamos formados, né? É um movimento, essas violências, né? Essa violência organizada que eu estou falando aqui, que virou um nicho lucrativo, político, economicamente, ela tem um efeito tem vários efeitos. Um efeito grave, dentre outros, é que ela desautoriza os professores e os professores, né? Ela deslegitima a nossa imagem com relação à frente à sociedade enquanto pessoas importantes para a formação das novas gerações, né? Isso deixa a gente vulnerável e vira mais uma camada de vulnerabilização em cima das várias outras precarizações que a nossa profissão sofre. A gente não recebe o piso em vários estados, né? Um salário muito ruim, infraestrutura de trabalho extremamente precária em vários lugares, em várias redes, né? Então essa perseguição ela vem se somando a essa camada de precarizações e também, né, essa precarização da nossa profissão, das nossas condições de trabalho, salariais e infraestruturais, elas também são uma das razões que explicam por que nós fomos escolhidas como alvo, né? Infelizmente, nós somos, embora sejamos muito mobilizados e muito organizados, nós somos um alvo fácil de atacar porque a perseguição é esse processo, é esse ato que gera uma sensação de angústia e de isolamento, né? Quando a gente é perseguido, nós nos sentimos isolados, nós somos diretamente atacados, a gente teme pelo nosso emprego, a gente teme pelo nosso sustento e várias vezes, justamente por estarmos precarizados, a gente tem dificuldade de procurar ajuda, né? Porque ajuda, o que é ajuda várias vezes? É mobilização, é conversar com alguém, é conseguir fazer a escola responder ao ataque, né? E quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, quando a gente tem um contrato temporário, né? Um concursado, uma coisa que o meu coletivo observa no contato com educadores, é que professores concursados têm um pouco mais de capacidade, né? E de segurança para conseguir se mobilizar junto à escola, junto à comunidade, do que professores temporários, né? Só para dar um exemplo de uma camada de precarização que contribui diretamente para piorar, para tornar mais grave um processo de perseguição, né? Como a gente ouve os professores contando. Essa violência contra educadoras, né? Que é essa perseguição que viola a nossa liberdade de ensinar, ela certamente é um dos elementos que explica esse cenário de ataque às escolas, né? Claro que não é a única causa, mas ela é uma das causas que contribui para esse cenário, né? Porque quando a gente é atacado, quando o nosso saber é deslegitimado, toda a escola também, essa instituição da escola, né? O valor institucional que a escola tem frente à sociedade, isso também é atacado, isso também é desmontado, né? Então isso favorece com que o nosso ambiente escolar seja alvo desse tipo de ataque violento. Isso faz com que nós, professores, na sala de aula, nós cometamos autocensura frequentemente, porque a gente não quer ser atacado individualmente, nós não queremos ser expostos nas redes sociais, nós não queremos colocar o nosso emprego em risco, a gente não quer mais uma camada de estresse em cima de todas as outras brigas que a gente já tem que comprar no nosso cotidiano da escola, né? Por causa disso tudo, né, e por causa do quão amplo é esse fenômeno, por causa do quão longe a violência chega, é que nós achamos fundamental que a gente passe agora, né, o Brasil nesse momento está num novo ciclo político, é muito importante a gente começar a pensar, começar a falar no debate público de defender educadoras, né,
como é que a gente defende as educadoras e os educadores do Brasil, né? A gente tem uma manual de defesa contra a censura, a gente tem uma formação, uma mobilização para os professores terem uma noção do que fazer, de como responder a situações de emergência, quando ele é exposto, quando ela é objeto de um PAD, de uma sindicância. Mas como é que a sociedade brasileira, como é que o poder público, como é que o sistema de justiça, como é que nós coletivos mobilizados, o que a gente pode fazer para defender educadores? Acho que tem muita coisa para ser feita, a gente está construindo isso. É importante entender que professores são atacados no exercício da sua profissão. Então, quem tem a responsabilidade de regulamentar e de cuidar do ensino, né, de gerir o ensino, tem que ser chamado à responsabilidade de defender educadoras e educadores brasileiros quando essas pessoas são perseguidas por simplesmente dar uma aula de história, dar uma aula de química e falar de direitos humanos, dar uma aula de física, uma aula de geografia, né? Basicamente é isso. Obrigada pela campanha, pelo convite. Um prazer sempre atuar com vocês. A gente está aqui falando de um dos ataques à existência da escola pública e, consequentemente, ao direito à educação ou educação como direito, que é exatamente a militarização das escolas, né? Quando se militariza uma escola, essa escola deixa de funcionar a partir dos princípios das demais escolas e começa a funcionar a partir de um regimento próprio. Esse regimento, ele está pautado no regimento das corporações ou da área de segurança. A área de segurança, ela tem princípios próprios. E esses princípios são princípios opostos aos princípios da área de educação. Se a área de segurança se pauta pela hierarquia, pela obediência às regras estabelecidas hierarquicamente, pela negação da diversidade das formas de existir, pela padronização de comportamentos, de corpos, de roupas, de cabelo, a área da educação é exatamente o inverso. A área da educação se pauta pela lógica do diálogo. A área da educação tem que se pautar pela liberdade de se expressar, de ensinar e aprender, de concepções pedagógicas, de ser uma área que olhe para todos os sujeitos a partir da especificidade de cada um. A educação, por natureza, para que ela seja desenvolvida a partir do princípio, inclusive dos princípios e das finalidades da Constituição, precisa olhar cada sujeito a partir das suas especificidades e garantir o desenvolvimento pleno desses sujeitos a partir dessas múltiplas existências, ou dessas múltiplas formas de existir que cada sujeito tem. Isso diz que a escola, o caráter da escola pública, a essência da escola pública, é exatamente ser essa escola que caiba todas as pessoas, todos os sujeitos, as multiplicidades de formas de existir, seja de características físicas, de características étnico-raciais, de orientações políticas, ideológicas diversas, né? Assim, a escola, o caráter da escola pública é que ela não selecione quem está dentro dela por questões raciais, por questões econômicas, por questões de gênero. Não, ela é a escola de todos os grupos, de todas as tribos. E isso significa que ela não pode funcionar a partir de princípios homogeneizantes, né? A partir de normas de padronização. Eu costumo brincar que se o seu cabelo não cabe na boina, é uma brincadeira séria, se o seu cabelo não cabe na boina, você não cabe na escola. Se o seu corpo ou suas características não cabem na forma ou no formato da área de segurança, você não cabe na escola. Isso destitui a escola pública do seu caráter público, destitui a escola do seu caráter de instituição educativa, que é exatamente essa instituição em que esse espaço em que as diferenças se encontram e desse espaço de educação pelas diferenças. Isso significa que militarizar a escola é tornar essa instituição uma anti-escola, um espaço da anti-educação, se a educação se faz pelas diferenças e a escola militarizada se organiza pela homogeneização, se organiza pela negação às diferenças que nos constituem. Como é que a gente pode fazer com que essa questão seja resolvida e a escola
seja devolvida ao seu caráter público, à sua essência de escola pública. É exatamente pela desmilitarização dessa escola, pela devolução da escola ao seu caráter público. Não por um acaso a nossa Constituição, a Lei Diretriz e Base e outras normativas infraconstitucionais estabelece quem são os profissionais de educação, qual a formação que esses profissionais e essas profissionais precisam ter, quais princípios eles precisam seguir, que não são seus princípios individuais ou de categoria profissionais, mas os princípios universais. E exatamente para isso que as nossas normativas estabelecem, porque as nossas escolas precisam seguir as normativas do Estado Democrático de Direito e não de uma categoria profissional. Sobretudo quando a gente está falando de uma categoria que tem a característica de que os profissionais da segurança têm no Brasil, ou de que a área da segurança tem no Brasil, que não é uma área que está voltada para a garantia dos direitos da população como um todo, mas muito voltada para atender os direitos de um grupo específico em detrimento da sua maioria. Então a gente precisa, obviamente, desmilitarizar as nossas escolas para que elas possam ser a escola que a nossa Constituição estabeleceu, que a nossa Lei de Diretriz e Base estabeleceu. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Brandão, sou gestora aqui do Projeto SETA, diretora programática da ActionAid. Eu queria contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a questão do racismo na educação, ou melhor, da luta antirracista na educação. A educação sempre foi vista como um espaço estratégico para a superação das desigualdades raciais. Conforme aponta a pensadora Rosana Batista Monteiro, já no início do século XX, as organizações negras se responsabilizavam pelo processo de alfabetização e elaboravam seus próprios instrumentos de comunicação. E também, desde aquele momento, já se entendia, já havia o entendimento de que a educação era fundamental pelo processo de mobilidade social da população negra e afrodescendente. A educação escolar valorizada sempre foi uma reivindicação dos movimentos negros. Como, por exemplo, a gente pode citar a Frente Negra Brasileira, ou mesmo o Movimento Negro Unificado, enfim, todas essas organizações negras sempre reivindicaram, sempre entenderam a importância da educação escolar para a mobilidade social dos negros e negras brasileiros. A Lei 10.639 de 2003 e suas diretrizes curriculares, ao introduzirem a discussão sistemática das relações étnico-raciais e da história e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, articulam o respeito e o reconhecimento à diversidade étnico-racial como uma qualidade social da educação. A educação, enquanto direito social, garantido pela nossa Constituição, deve passar necessariamente por um posicionamento político de superação do racismo e das desigualdades raciais. Obviamente, essa é uma tarefa de toda a sociedade brasileira e de todo o sistema educacional. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para a importância da escola, do chão da escola, que é uma expressão que a gente costuma utilizar. O sistema educacional, em sua complexidade, envolve diferentes instâncias e atores, mas o seu ponto inicial e também o seu ponto final é no chão da escola. Nada adianta uma legislação, e a nossa legislação ela é bastante suficiente. Não adianta só a legislação, a gente precisa de práticas e políticas que envolvam toda a comunidade escolar e que acabem, de alguma forma, impactando no currículo, nas atividades, nas práticas escolares, lá no chão da escola. A Lei 10.639, ela tem o parecer feito pelo Conselho Nacional de Educação, escrito pela professora pesquisadora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, diz que reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, frequentados em sua maioria pela população negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e brancos, no sentido de que venham relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
É sempre importante a gente voltar lá no parecer, porque ele é uma peça muito completa, que não só ajuda a implementação da lei, como dá sentido a ela. A Lei 10.639, ou mesmo a Lei 11.645, que fala sobre a inclusão da história indígena, dos povos indígenas no currículo escolar, apenas a legislação não dá conta de uma educação antirracista, obviamente. A gente precisa de muito mais, a gente precisa de investimento, a gente precisa da institucionalização dessa questão, de uma institucionalização da temática étnico-racial em todo o sistema escolar. Ou seja, a gente precisa de dotação de recursos, a gente precisa de formação continuada, a gente precisa de produção de material, a gente precisa que todas as disciplinas, não só história ou literatura, trabalhem a partir de uma perspectiva antirracista. Como diz lá no parecer também, combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros não é só uma tarefa do professor ou da gestão escolar. É uma tarefa de todos nós, de toda a sociedade brasileira. A Lei 10.639 exige, para ser de fato aplicada, uma mudança das práticas e da descolonização dos currículos de educação básica e superior com relação ao ensino da África e do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira. É uma mudança de representação e também das práticas. Exige o questionamento dos lugares de poder, como diz a professora pesquisadora Nilma Lino Gomes. A presença da legislação, ela acaba por perguntar, por indagar ou por questionar a relação entre direitos e privilégios que é tão arraigada na sociedade brasileira. Muito embora o Brasil saiba ou mesmo reconheça que somos um país racista, a percepção de onde está esse racismo, de como ele se desenrola, a não ser naquela relação interpessoal, direta, evidente, como um xingamento, uma violência, o brasileiro médio costuma não perceber o racismo nas práticas cotidianas e diárias. Costuma não perceber onde está o racismo na escola, onde está o racismo na estrutura social desse país. Mas ele está lá, ele sempre esteve lá. E um currículo descolonizado, um currículo questionador, vai ajudar para que todos nós percebamos isso, aonde essa estrutura racista está arraigada e como podemos, de alguma forma, transformar esse sistema, questionar esses privilégios, porque não é só uma questão de perceber ou de tentar, de alguma forma, não ter práticas racistas. A prática racista está diretamente ligada a uma prática da branquitude, ou seja, o racismo é algo referente à branquitude. Você tem, ao mesmo tempo, que questionar se eu sou racista, se as minhas práticas são racistas, se a minha escola é racista, mas ao mesmo tempo questionar por que eu sou assim, quais são os privilégios que de alguma forma garantem o meu espaço, quais são os privilégios que me dão muito mais oportunidade do que pessoas não brancas. A escola, os professores, o sistema, ele tem que ter o tempo todo esse balanceamento. Entender que o racismo existe, obviamente, ele está aí para a gente ver, mas entender que também, além de uma dor nas pessoas que sofrem o racismo, ele desperta ou ele gera uma sensação de privilégio das pessoas brancas. Discutir esse privilégio com coragem é fundamental e urgente. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção também e convidar todos vocês a terem acesso à pesquisa Percepções sobre o Racismo, que foi feita pelo Projeto SETA, liderada pelo Projeto SETA junto com o Instituto Peregun e realizada pelo IPEC. Essa coleta, que foi feita em mais de 2.000 domicílios, ela nos traz um retrato bem recente, contundente, de como o brasileiro entende a questão do racismo.
eu falei brevemente de que o brasileiro, de modo geral, não reconhece o racismo nas estruturas onde ele vive, na sua família, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua universidade, porque falta para a gente esse entendimento do quão complexo é o racismo. De novo, racismo não é só, também, mas não é só a violência racial, não é só o xingamento, não é só a questão de uma violência física motivada por uma questão racial. Essa é violenta, é a face mais visível do racismo. Mas quando a gente fala de racismo, a gente tem que falar de sistema, a gente tem que falar do racismo estrutural e institucional que acabam por construir ou manter as estruturas com quais a gente vive hoje em dia. Quando a gente fala que a escola é um sistema racista, a gente está falando que ela, de alguma forma, mantém essa estrutura hierárquica, essa estrutura de ensino e aprendizagem viciada, que não consegue romper com essa lógica de subalternidade, com essa lógica colonial, que acaba ainda ignorando ou simplesmente ignorando toda a força e a potência que é a história negra, a história do africano trazido para o Brasil. Não basta você pegar um período da história e falar sobre a escravidão. A escravidão é um momento da história brasileira, um enorme, grande, longo momento. Mas ela não deve ser o ponto principal ao que você falar da questão negra, né? Eu ou ninguém somos descendentes de escravizados. Nós somos pessoas negras descendentes de africanos. Nós somos afro-brasileiros. E sendo afro-brasileiros, temos todos uma potência, uma história que não pode ser negada e não pode ser apagada. Então, o que a gente quer é que a escola perceba isso, que entenda as diferenças e a diversidade como um fator positivo, como um fator de potência, e não apagar tudo isso que é a população negra brasileira. Olá pessoal, eu sou a Bárbara Lopes, eu sou coordenadora do projeto Gênero e Educação, da Ação Educativa, e eu vim aqui para saudar a campanha nacional pelo direito à educação, pelo lançamento dessa pesquisa, que é um instrumento muito importante para a gente continuar na luta em defesa de uma educação de qualidade para todas e para todos. Essa luta, ela se torna cada vez mais crucial nesse momento em que a educação está sob ataque. E a gente sabe também que o gênero tem sido um dos principais focos desse ataque, né? Por abordarem questões relacionadas a gênero, a gente tem visto a perseguição de educadores, de professoras e professores, de estudantes, de comunidades escolares como um todo, que sofrem ameaças, que sofrem ataques e muitas tentativas de censura. Né? A gente sabe, inclusive, que esse clima de medo e de perseguição tem fomentado a autocensura e as pessoas têm muitas vezes evitado tratar de questões relacionadas a gênero. Porém, quando a gente para de falar sobre gênero, essas questões elas não desaparecem nem do ambiente escolar e nem da sociedade, porque o gênero é um elemento estruturante, né, das nossas relações sociais. Por isso, a gente entende que uma educação de qualidade ela precisa trazer a abordagem de gênero, né, para que a gente possa debater de uma forma aberta, de uma forma livre, um dos aspectos mais importantes da nossa vida, né, para que a gente possa criar ambientes que sejam seguros e acolhedores para as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão no ambiente escolar, né? Para que a gente possa debater as desigualdades entre homens e mulheres, para que a gente possa promover uma divisão mais igualitária das tarefas domésticas, das tarefas de cuidado, para que a gente possa entender e enfrentar as discriminações que sofre a população LGBTQIAP+,
para que a gente possa pensar as questões de gênero articuladas com as questões de raça, para que a gente possa pensar o racismo articulado com o sexismo e pensar como isso afeta principalmente as mulheres negras, indígenas e quilombolas. Para que a gente possa promover políticas de igualdade, a gente precisa pensar e a gente precisa poder falar abertamente sobre as questões de gênero. Por isso que é tão importante que a gente tenha esse mapeamento, né, que a campanha está trazendo aqui para a gente, né, para que a gente tenha instrumentos para a gente entender esse ataque, para que a gente possa também se defender, né? Então é isso, vamos aí na luta. Obrigada. Olá, eu sou a Sara Wagner York e estou aqui para a gente ter uma conversa muito séria hoje. Você sabia que 77% dos pais de crianças trans afirmam que os seus filhos, filhas ou filhos foram vítimas de bullying na escola? Pois é, essa pesquisa ela teve apoio da ONU e é aí onde começa a nossa grande conversa aqui hoje junto com o pessoal da campanha pelo direito à educação. Porque a gente está falando de dois pontos muitíssimos importantes. O primeiro é de pessoas trans tão jovens, crianças e adolescentes. O que isso significa, né? Significa que são travestis como eu, por exemplo, ou não, né? A gente está falando de pessoas que, por algum motivo, não estão dentro de um desenho que foi delimitado para aquilo que se compreende entre ser homem e ser mulher, que participam ou não desses binarismos de alguma forma. Então, quando nasce menino, tem uma genitália masculina e aí tem que agir como homem. Algumas pessoas não estão agindo como homem dentro desse script, não é? E há muito tempo. Há muito tempo o Brasil, inclusive, é um país que tem, na sua grande maioria, mulheres como chefes de família. E aí aquele homem, aquele pai de família figurativo, tá onde? É exatamente por conta desses scripts de gênero, desses desenhos, dessas cenas que são produzidas, que a gente começa a pensar sobre isso que está acontecendo em todo o Brasil. A transfobia no ambiente escolar, ela é uma realidade e ela não apenas dialoga com o preconceito aberto, escancarado, escrachado, de agressão verbal, agressão física, por parte de professor, de aluno e de colegas de escola, de sala de aula, mas também com aquele preconceito velado, porque a maioria das pessoas ainda se silenciam diante de ameaças, agressões, sejam elas das suas mais diversas formas, a ponto de tornar um ambiente tão insuportável para esse jovem trans, ou travesti ou pessoa não binária, que ela desiste, que ela se auto-coloca fora da escola. Quer dizer, a escola produz uma expulsão dessa criança, uma exclusão social desses jovens. A hostilidade no ambiente escolar brasileiro, ela tem sido mostrada diuturnamente em várias matérias. Por exemplo, aqui em Goiás, no Centro-Oeste, uma mulher denuncia ter sido vítima de transfobia ao ter a matrícula negada numa academia. Ela só queria fazer exercício físico. Outro dado é uma denúncia de transfobia contra um aluno praticada por funcionários num colégio da Polícia Militar, que é investigado no Ministério Público. Isso lá em Pernambuco. Imagine você, não é um lugar ou outro, não é aqui ou ali. Parece que o negócio é no Brasil inteiro. A transfobia na escola, ela coaduna com as represálias, a violência que a família, inclusive, muitas vezes internaliza. Por outro lado, existem mães e pais irresponsáveis que têm se levantado junto conosco. A mãe de uma aluna trans denunciou que na escola estadual que a filha estuda na Zona Oeste de São Paulo, a menina foi empurrada, ou seja, crimes que acontecem a todo momento. As famílias acusam escolas do Rio de Janeiro de transfobia e preconceito também, ou seja,
em todo lugar, de todas as formas. Mas quando a gente pensa que isso está no campo dos não avisados, das pessoas que pouco sabem, daqueles que não tiveram acesso à informação, nós temos a surpresa de termos um deputado federal que vira réu, inclusive, depois de expor uma aluna trans de 14 anos num banheiro, numa escola de Belo Horizonte. Isso. Um deputado mineiro de Belo Horizonte que tinha como obrigação zelar pela proteção das infâncias, das adolescências, dos nossos jovens, é a pessoa que expõe essa pessoa nas suas redes públicas. Claro, virou réu. Agora, o que a gente espera que aconteça? A gente precisa hoje falar sobre esses grandes absurdos e entender que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar que criança, adolescente e jovem a absoluta prioridade no direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a uma profissionalização, né? À cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está na Constituição Federal, no seu artigo 227. A gente deveria apenas seguir. A escola é um lugar que deve abrigar todas as diferenças. Por isso que a gente está aqui, lutando por cada jovem. Olá, sou Walter de Jesus Leite, do setor de educação do MST, integro a campanha nacional pelo direito à educação e objetivo tratar de uma das formas de violência e ataque à educação pública brasileira no campo e na cidade, que diz respeito à ofensiva do agronegócio à escola pública. Pelas pesquisas realizadas até aqui, é possível afirmarmos que está em curso no Brasil, ao longo de aproximadamente 3 décadas, um amplo processo de aparelhamento e de instrumentalização da escola pública brasileira pelo agronegócio, por meio de seus setores representativos como associações e entidades de classe, empresas, sindicatos patronais e entidades vinculadas à indústria do agrotóxicos. Estas entidades, elas utilizam de um conjunto de projetos e programas que são envernizados de verdes e de um suposto caráter de educação socioambiental e de responsabilidade social, mas que no fundo assumem objetivos muito bem definidos enquanto instrumentos ideológicos de persuasão e convencimento como parte da estratégia de manutenção e construção da hegemonia do agronegócio. Esses projetos, eles convertem a escola pública, o ambiente da escola, num ambiente de propaganda, de difusão ideológica, de autovalorização da imagem do setor do agronegócio, de internalização das contradições de classe e de autoafirmação do agronegócio como uma força social e produtiva na direção político, intelectual e do consenso da sociedade brasileira para a consolidação da sua hegemonia. Entre os programas que assumem esses objetivos, é importante destacarmos alguns que possuem uma maior sistemática, embora estejam localizados num determinado estado ou em apenas 2, 3 estados ou numa região de um estado, mas que impactam negativamente milhares de crianças e jovens que estão nos bancos das escolas públicas brasileiras. Entre eles mencionamos o programa Agronegócio na Escola, da Associação Brasileira do Agronegócio, que está situado na região de Ribeirão Preto, o programa da Singenta, chamado Escola no Campo, o programa Andefino na Escola, que é promovido por uma coalizão de empresas da indústria de agrotóxico,
o DuPont na escola e o programa Agrinho do Senar. Estes programas e projetos, eles permitiram o agronegócio acumular um modus operandi que em 2020 proporcionou inaugurar uma nova ofensiva à educação pública brasileira. Essa nova ofensiva, que inicialmente aparece à sociedade brasileira como algo espontâneo de mães ligadas ao agronegócio que estavam preocupadas com o conteúdo dos livros didáticos das escolas de seus filhos e filhas, mas que no fundo já possuía um vínculo orgânico aos objetivos das entidades do agronegócio em romantizar a visão da sociedade brasileira em relação ao agronegócio. Portanto, aquilo que era inicialmente as mães do agro foi se convertendo numa campanha nacional auto-intitulada De Olho no Material Escolar, na qual objetiva incidir, então, no Programa Nacional do Livro Didático, no PNLD, portanto, uma ação de abrangência nacional, com o intuito de excluir dos livros que participam do PNLD qualquer abordagem que associe o agronegócio ao trabalho análogo à escravidão, à concentração fundiária, à violência no campo, à devastação ambiental, às doenças geradas pelo alto uso e consumo de agronegócio. As pesquisas que desenvolvemos, ela demonstra que então o De Olho no Material Escolar, ela se apropria e incorpora o acúmulo do modus operandi dos programas e projetos do agronegócio mencionados anteriormente, mas o De Olho no Material Escolar se difere pelas suas práticas ultraconservadoras, autoritárias, coercitivas e de persuasão que buscam silenciar e neutralizar a história, abolir as diferenças, ocultar as contradições e desarmar a todo custo toda tentativa de interrogação dirigida ao agronegócio pelo conhecimento científico por meio dos livros didáticos e as abordagens dos professores e professores em sala de aula. Para isso, uma das iniciativas é que eles incitam aos pais, mães e responsáveis e alunos a denunciarem as abordagens realizadas pelos professores e professoras em salas de aula em que tratam o agronegócio como ele é. Com esse propósito de mudar a visão da sociedade brasileira e de romantizar uma visão sobre o agronegócio, a campanha De Olho no Material Escolar encomendou uma pesquisa à Fundação Instituto de Administração da USP, a FIA, e o Instituto Totum, com o objetivo de analisarem o conteúdo dos livros didáticos que participaram do último PNLD. Com isso, a pesquisa desenvolvida e encomendada pelo De Olho no Material Escolar conclui que, majoritariamente, quando se trata do agronegócio nesses livros, ele está associado à destruição ambiental, à exploração da natureza e do ser humano, às doenças, à redução da biodiversidade, aos conflitos, ao alto índice de uso do agrotóxico e do veneno na produção e nos monocultivos promovidos pelo agronegócio, e que, portanto, eles vão argumentar que a maioria destes textos que fazem essas associações, eles são textos autorais e opinativos e que não possuem embasamento científico. Portanto, este é o argumento utilizado pelo De Olho no Material Escolar. Mas poderíamos dizer que a pesquisa, ela simplesmente conclui aquilo que o agronegócio conclui as abordagens nos livros didáticos estão
embasada cientificamente, mas que é negada pelo agronegócio para poder preservar e valorizar a sua imagem junto à sociedade brasileira. Tendo em vista que fica claramente anunciado os propósitos aqui anunciados de propaganda, de difusão ideológica e de neutralizar a história e a ciência. Portanto, é necessário seguirmos afirmando, defendendo e construindo uma educação pública no campo e na cidade em que esteja comprometida com a vida, comprometida com a sociedade, uma forma de agricultura, comprometida com um projeto de sociedade em que coloque na centralidade o ser humano, a vida e a natureza.